Flavinha, bom, pessoal, nós estamos aqui começando a live. Boa Linda! noite, amiga. Que saudade. Tudo Mega bem? saudades! Também, muitas saudades. Gente, vamos deixar as pessoas entrarem aí, né, Cris? A Cris e eu, a Vamos! gente se conhece há muitos anos já. A Cris é atleta do adestramento. Vai contar um pouco da história dela com os cavalos. A gente vai bater um papo aí. Vamos começar por onde? Vamos começar. Se apresenta, Cris. Quem é a Cris? Bom, a Cris é uma pessoa que ama cavalos, que eu comecei a andar a cavalos na barriga da minha mãe, que a gente sempre fala. E eu sempre comecei, quando criança, montando a cavalo na fazenda, e depois a gente foi tendo a oportunidade de montar em São Paulo, e depois aí criei uma carreira amadora, tá, gente? Eu sou uma amadora que sonha com, assim, com aqueles grandes ídolos nossos. E aí, por questões de vida mesmo, que eu amo a vida no campo, fazenda, eu sou engenheira civil, mas nós temos uma ligação muito forte com o agronegócio, com a agroindústria, e eu acabei tendo um presente, moro hoje numa fazenda, dentro de Barretos, na cidade aqui de Barretos, aqui chama Aero Rancho, e assim, é uma transformação de vida maravilhosa. Sugiro para cada um que puder fazer isso, morar no campo, ter a vida junto com a natureza. Você pode ter certeza que a sua vida vai ter uma grande, grande transformação. E amo cavalo, mas eu acabei assim, não sei, eu acho que foi uma questão de empatia do jeito que eu gosto de montar com adestramento, porque eu amo música. Muita gente assim, acho que não sabe, eu toco piano. Hoje não tanto, hoje eu toco rédea de cavalo, mas quando eu era criança, e até a minha adolescência, eu toquei muito piano. Só para você ter uma ideia, quando eu tinha 8 anos, eu cheguei a fazer uma apresentação para 2.000 pessoas, tocando uma sinfonia de Mozart. Então, Uau! então a gente acabou juntando o cavalo, que é a minha alma, assim como a sua, né, querida? E trazendo no adestramento, tem a prova de música, que é o freestyle. Que legal. Tem um monte de amigos aí que estão entrando. Boa noite a todos vocês. Obrigada por estarem aqui. A Van mandou parabéns pela iniciativa. Duas craques no esporte equestre, no salto e no adestramento. Ambas amadoras, o que a gente quer dizer. O que é, para quem não sabe, né? Ser amador no esporte, no hipismo, significa que você não tem atividade remunerada relacionada ao esporte, né? E aí a gente entra nessa categoria. Então, por exemplo, a Cris trabalha, como ela está falando, aí na fazenda, né? E eu sou médica, sou anestesista, como vocês já sabem. A Cris é do adestramento, que é uma das modalidades olímpicas, né? No hipismo. E eu faço salto, né? E vem cá, ô Cris, conta pra gente um pouquinho Linda! do seu acidente. Espera só um minuto. Eu tenho várias amigas minhas que me perguntaram sobre você, então faz a sua apresentação. Quem é a Então, Flávia? eu A sou mega médica, Flávia, viu? eu sou anestesista. A gente está agora enfrentando bastante problemas aí como médica com a história do Covid, muitas alterações de cenários, de panoramas, cada dia tem informação nova. E a minha proposta de vir aqui é que vocês possam ter acesso a informações de quem sabe realmente como é que estão os hospitais, como é que está funcionando isso tudo. Vocês podem perguntar para mim, para a Cris, o que vocês quiserem saber. A Neidinha está falando que o Peru aproximou a gente, que a gente estava junto nos Jogos Sim. Pan-Americanos de Lima para assistir as éguas do Aras Rosa Mística, que era a Não, Magnólia peraí, Kate, Zâmbia. só um parênteses. Sabe como a gente estava no hotel? Não, aquilo lá dá um livro, dá um filme, assim, e te dá um filme super mega, que eu acho assim, se alguém um dia quiser fazer aquilo lá, um filme, nós estamos dentro. Mas foi assim, Com eu olhei pro certeza. lado no hotel, a Flávia olhou para mim, eu não vi a Flávia, acho que pessoalmente, há mais de 15 anos. Gente, mas foi uma gritaria. E olha, foi um dos melhores momentos da minha vida naquele Pan-Americano. Abraço, beijo para todo mundo que estava lá.
turma inteira do Rosa Mística, liderada pelo Nilson, que o Nilson conseguiu fazer uma união de brasileiros com cavalos esparramados da América Latina. Foi lindo, lindo de ver e de viver. E a Flávia, assim como eu, amadora, que ama o cavalo, que ama o esporte, estávamos lá. Agora, gente, só um detalhe. A minha mãe hoje me perguntou, Flavinha, por que vocês vão fazer essa live? E aí eu respondi para minha mãe. E eu queria compartilhar aqui, pessoal, com todos vocês. Porque a Flávia, eu senti a dor da Flávia como médica. Palmas, Flávia, porque você é uma guerreira, porque eu sei a sua história de vida, que a gente se conhece desde criança. Gente tá na mesma situação, a dor da Flávia, né, quando ela chega em casa, depois das lives. Então, assim, ela tá no front, gente. A Flávia tá na linha da frente. E aí ela vai contar o que é a carreira dela de médica. A gente agora tá mais difícil agora para trabalhar porque as cirurgias, o meu maior ganho é com cirurgia eletiva, né, cirurgia programada, e aí agora não tá tendo mais cirurgia eletiva, então a gente está mesmo trabalhando só com os hospitais estão fechando só para áreas para Covid, andares inteiros, o protocolo todo que a gente está implementando também no centro complexo hospitalar penitenciário, que é um dos lugares que eu trabalho, então um período de transição, de muito estudo para aplicar esses novos protocolos. Minha família é de médicos, meu pai está sem poder trabalhar, porque ele é do grupo de risco, já tem idade, a gente está totalmente afastado, a gente nem se viu mais, já faz mais de 20 dias que eu não vejo a minha família. Então eu vou, trabalho, volto para casa e fico trancada, porque fico sozinha, porque é como dá para ser, né? Para não colocar mais ninguém em risco. Né? Flávia, é muito triste tudo isso que nós estamos vivendo. O Covid, o coronavírus, impactou não só o Brasil, mas impactou o mundo todo. Né? Palmas para você que está aí na linha da frente. Não, a mas gente, como suas amigas, acho que todo mundo tem essa... orgulho. Quando você começou a fazer as primeiras lives, já há alguns dias, algumas semanas, Flávia, é lindo isso, porque eu sei, como amiga sua, como eu te conheço desde criança, que você está fazendo isso para falar para o pessoal, se previna. Não é só isso, sabe, de se prevenir, é também das pessoas começarem a ter as informações reais, porque as informações, tem tanto jogo político, tem tanta informação mal dada, sabe, tem tanto erro conceitual, as pessoas estão totalmente desorientadas, vendo informações vindo de todos os lados. E aí a gente às vezes não sabe no que pode acreditar, no que não pode acreditar, por isso que eu estou deixando essa porta aberta para quem quiser me perguntar, que daí não vai ter informação da mídia, nem comprada, nem briga política, nem eu voto para um, eu voto para outro, porque isso é uma bobagem sem fim, essa instabilidade que está sendo gerada por essa polarização política, né? E deixar esse espaço aberto aqui. Mas, Cris, eu queria te perguntar, você teve um acidente, não teve, com 17 anos? Conta pra gente o que aconteceu com você. Eu tive, pessoal. Quando eu tinha 17 anos, eu sou grupo de risco agora no coronavírus, por isso que particularmente eu tô bem, assim, triste com o cenário e tô nesse cenário aí de grupo de risco. Eu tava montando e o cavalo que eu tinha na época, ele assustou e ele empinou, boleou comigo e ele caiu em cima de mim. E quando ele caiu em cima de mim, caiu aqui na minha região torácica, na região do meu abdômen, e eu simplesmente estourou tudo por dentro. Eu só tô viva hoje graças aos meus amigos em volta, a uma ambulância que tinha na hora ali perto, que estava na época de Cotia, na Chique. Pra vocês terem uma ideia, eu tive uma parada cardíaca na ambulância, a caminho do Einstein, então na própria ambulância já me trouxeram. Então, o primeiro atendimento do pessoal da ambulância foi que me trouxe de volta, porque eu parei na rodovia, tá, na Raposo Tavares, cheguei no Einstein e foi uma situação completamente complexa. Foi no dia 7 de setembro, por isso que eu falo que eu tenho 2 aniversários. E aí, o resumo de tudo isso, para encurtar a história, o cavalo, quando caiu em mim, estourou o baço,
eu tive que fazer, tiveram que costurar pedaços do meu intestino, porque teve rompimento. Eu perdi mais 50% da capacidade pulmonar do pulmão esquerdo, por perfuração de costela e também pelo próprio impacto. Cortou um pedaço do fígado. Tive uma hemorragia gigantesca, até por conta do baço. Bom, eu fiquei mais ou menos 12 horas na cirurgia geral, claro. Então, eu sei, infelizmente, que é usar um respirador, né, mecânico, que é o que está todo mundo aí atrás. Fiquei sedada, entubada, numa Você viu o UTI. tamanho da equipe que precisa para uma pessoa ficar usando um ventilador desse? Não, Ele gente, precisa olha, É uma equipe enorme de médico, de enfermeiro, de fisioterapeuta, né? Não tem o pessoal da limpeza, que esse pessoal é herói também nos hospitais, aí lidando com material contaminado, o pessoal da lavanderia. Então, assim, não é um respirador só. Para não, cada 8 respiradores, você precisa de uma equipe inteira do mesmo tamanho, né? Muita gente 24 envolvida. horas. Por isso Eu que fiquei na as vagas são limitadas, não dá para tirar, não dá para é, tirar isso, né? isso. Quando eu fiquei na UTI, só na UTI sedada, eu fiquei mais de uma semana. Eu fiquei no Einstein quase 2 meses. 2 meses e pouco no final desse cenário todo. Então, e continuei montando. Quando me trouxeram de volta, eu tenho um monte de cicatriz aqui, por conta de drenagem, dreno e etc. e tal. A primeira pergunta que eu fiz foi: gente, cadê meu cavalo? Ninguém acreditava. E eu aí, menos de 6 meses depois, eu já estava voltando a montar. Ô, Cris, a Neidinha tá pedindo para falar o que o coronavírus trouxe de ensinamento para o hipismo. A gente vai falar de 2 cenários diferentes, que eu monto, meus carros ficam numa hípica grande e a Cris já está na área rural, então é legal conversar para ter essa troca de ambientes, né? Como é que está funcionando aí para você? Que tipo de ensinamento você acha que tem que trazer? Bom, quando a gente está. Eu estou envolvida muito diretamente no agronegócio, então, desde o agroplantio até a parte de indústria, né? Então, por isso, uma amadora aí no esporte. Mas, em relação aos cavalos, aqui no Aero Rancho, aqui em casa, foi, sim, eu tive que tomar várias providências, porque quando você está na hípica, você delega isso para o pessoal da hípica, tá? E aqui em casa, a responsabilidade é direto comigo, então eu que tenho que fazer cotação, compras, etc. Quando eu percebi o cenário da gravidade que estava se tornando, e só um detalhe, era para eu estar na China agora em março. Como todo mundo sabe, eu viajo pra caramba, eu viajo o mundo. E sem brincadeira, eu decolava dia 4 de março para a China. E eu estava com a viagem programada e eu acabei cancelando, né, por conta do coronavírus. Mas o que nós tivemos que fazer aqui? Tive que fazer estoque de ração, estoque de serragem, estoque de feno, conversas assim gigantescas, porque começou a contenção, lockdown, seja o nome que você quiser. Então, para a gente preparar esse estoque, porque como está tudo muito instável, a gente não sabe o timing disso. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, eu tive que me antecipar em relação aos meus cavalos e também a criações que eu tenho aqui. E isso, claro, se esparramou também em todos os nossos em tudo, mas é muito complicado, porque o que você faz, né? Num cenário desse, você tem que trabalhar com estoque longo. Você tem que. Aqui eu tenho pouco cavalo, porque são os cavalos que eu monto, tem os cavalos de lida, que que eu tenho para mexer com gado, mas a gente tem picadeiros, eu tenho mais do que um picadeiro. Então eu não tive que entrar num cenário igual grandes hípicas, que teve que limitar a entrada, não está tendo gente, mas os cavalos têm que continuar trabalhando. A criação continua comendo comida, então é ração, é A sua serragem, fazenda produz atendimento o quê, veterinário. Cris? Bom, no caso aqui no Aero Rancho, a gente faz um projeto super interessante, que é a intensificação da recria da pecuária de corte. Então, a gente aumenta a capacidade de cabeças por hectare. É um projeto extremamente arrojado que nós estamos fazendo no Brasil e que a gente está chamando agora de lavoura de arroba, né? Então,
a pastagem dentro da suplementação e complementando com ração. E intensificar, quer dizer, que eu aumento e diminuo o tempo para ir para o abate. O que eu estou fazendo nada mais é que o mercado externo está pedindo. Vamos atrás. Eu não sei se você chegou a ver que nos Estados Unidos estão tendo um problema porque muitos funcionários da indústria de corte, né, adoeceram e eles estão com medo de não ter alimento, de faltar alimento, porque faltando carne, faltando gente para trabalhar. O problema é que o agronegócio não pode parar. Então, vocês têm que continuar trabalhando, porque senão quebra todo o sistema, né? É mais grave ainda. As pessoas têm que continuar a comer, a economia não pode parar. Então, esse assunto do coronavírus é muito complexo, porque você tem um problema social de você segurar um vírus completamente mortal para muitas pessoas, extremamente agressivo, que o mundo está em contenção, a gente está com perda de médico também, né? Enfermeiro, gente para trabalhar, porque acaba adquirindo a doença, tem que ficar afastado. Então, o que é importante é você fazer, alternando escalas, né? Fazendo alternar essas escalas. Você precisa ter espaçamento entre as pessoas. Mas a coisa não pode parar. Por você ter uma ideia, em relação aos frigoríficos, nós temos uma parceria muito boa aqui com o JBS e o Friboi. E a gente está sabendo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, lá, infelizmente, está mais grave ainda do que aqui. E que eles estão fazendo planos de ação para realmente a comida não pode parar. As pessoas não podem deixar. Então, assim como os médicos têm que fazer a parte dele, nós do agro temos que alimentar vocês. A gente tem que fazer a comida chegar na casa de vocês. Então, é importante ações, mas por isso que é um momento de união. Não importa seu partido político, não importa o que seja, não importa a sua religião. Gente, é o momento de união. É o momento que todo mundo precisa, sim, ter a responsabilidade de trazer sua parte. Para o hipismo, tem vários cenários. Quer dizer, você tem o seguinte, eu vi uma reportagem muito interessante do Paul Chacmel desses dias, que o Paul Chacmel, como todo mundo sabe, é o maior comerciante de cavalos, um dos maiores do mundo, alemão, e ele fala algumas coisas. Ele falou que o mercado está parado em relação à compra e venda, mas que em relação à criação, não. Está se cobrindo os cavalos normalmente na Alemanha. Alguns aras na Europa, para vocês terem uma ideia, isso fica sugestão também para o Brasil, não sei se alguém já tomou essa liderança, mas creio sim que vão fazer, é o seguinte, estão deixando para pagar a cobertura o ano que vem, para não parar a estação de monta. Então isso é muito importante. Nós temos que tomar ações para que a roda não pare de girar. A gente tem que continuar. Porque parando de vender os cavalos, né, dá uma esfriada, fica muito difícil para quem trabalha com a criação, né? E aí não consegue fazer as coberturas, começa a ter a despesa de todo o plantel, e tem que manter a roda girando. Flávia, pensa o seguinte, o que ele falou, poxa, o que ele fala, a gente traz assim para a realidade do hipismo nacional. A gente precisa ter cavalos nascendo para a gente daqui, sei lá, 5, quando tiver uma prova de cavalo, 5 anos, 6 anos, 8, 9, 10 e para uma Olimpíada, ok? Então a roda tem que girar. Mas não está tendo concurso, então nesse momento os concursos estão parados, mas os cavalos não podem parar de treinar. Então ele instaurou uma operação de guerra lá, e eu imagino que Santo Amaro, Paulista, Hípica Brasileira também fizeram tudo isso. Mas como que o comércio gira? Nós, competidores, você e eu, a gente quer ir para a pista. Então, a gente não vê a hora de liberar para voltar a competir. E aí a gente consegue, como proprietários, a gente vai dentro do nosso limite de treino, porque a gente tem... Claro, a gente quer tentar saltar... Você quer tentar saltar uma Olimpíada, 1,60 m. Eu quero ir para um GP e ir para uma Olimpíada. Mas a gente faz um caminho bonito. Fazer esse caminho que a gente tenha um prazer maravilhoso e que a gente consiga também, porque nós gastamos, investimos também o nosso tempo nisso. E aí a gente também pode fazer o quê? Na criação, se a gente tem aquele sonho de ver um cavalo numa Olimpíada, né, como a gente já teve cavalos brasileiros que nasceram no Brasil e participaram aí de grandes eventos, né, pan-americanos, etc.,
a roda tem que continuar. Então você escolhe um profissional. É a mesma coisa. Você vai fazer uma cirurgia, aí você vai escolher um profissional bom. Então o mercado não pode parar. Então, só que agora é um momento de reflexão, um momento de união, muito importante de todo mundo. Eu acho que esquecer assim as rixas que todo mundo tem, tá? E se unir, compartilhar coisas boas, trazer informações positivas, porque o momento é muito triste. As pessoas estão isoladas, as pessoas começam a querer ficar em depressão, começam a beber, gente, para quê? Vamos fazer uma coisa boa para você, para mim, para todos nós, porque isso vai passar, só que nós temos que ser forte. Vou ler um pouco aqui das perguntas que as pessoas estão mandando. A Horse Art mandou vários recadinhos aí para você. A Neidinha falou que todo mundo soube do seu triste evento, voltando ao seu acidente. A Neidinha também falou que não é qualquer médico que sabe usar o respirador, longe de ser qualquer um. Acho que menos de 10% trabalha com essa parte, né? A Ângela falou que é minha fã. Ô, Ângela, um beijo para você. A Horse Art está falando que ela admira muitas pessoas que passam por essa situação como você e dão a volta por cima. Não é todo mundo que dá a volta por cima depois de um acontecimento como esse. Mas aí, ó, agora todo mundo vai também ter que dar a volta por cima. Né, gente? O tempo agora é de renascimento. Se reinventar. O mundo vai A ter Renatinha Pessini está aqui, mandou que ela também está fazendo estoque no lugar que ela trabalha, de ração, no Aras, porque ninguém imaginou que fosse faltar insumos. Olha o cavalo que a gente comprou lá em Lima, né? Não. Que trabalho gente... que foi para trazer esse cavalo, Jesus. Gente. Aí a Neidinha tá falando aqui, se o coronavírus humano é os mesmos dos cavalos, não é o mesmo, são famílias diferentes. O cavalo não, ele pode ser... Paulo Franco, a sua live com a Flávia, eu amei. E a corrida no apartamento, eu contei para todo mundo. Você é inspirador. Não, ele é o ídolo. Ele é mito. Ele é ídolo. Paulo Franco é mito. Aí foi a Neidinha que perguntou se o cavalo pode ser um vetor de contaminação. Pode, assim como uma maçaneta, assim como você tocar num objeto que uma outra pessoa contaminada tocou. Então, se você espirrar, ou se o tratador espirrar e voar gotículas no pelo do cavalo e você for passar a mão e levar no nariz, você vai se contaminar dessa forma. Ele pode ser não como vetor de transmissão, mas sim de contaminação, como qualquer superfície, qualquer objeto, qualquer elevador, você pode se contaminar sim dessa forma. Por isso que eu tenho montado na hípica de máscara. Eu não saio de casa sem máscara, eu entro no elevador de máscara, tá? Aí só até para chegar, aí você já fala mais um pouquinho aí, o Cris. A Maria Tereza mandou corações, Eduardo coração. Doutor Gilberto está perguntando, doutor Gilberto é meu pai, está perguntando em que cidade que você tá, Cris? Barretos. A terra da festa do peão. E que eu acho que vai ficar comprometido esse ano, né? Há risco de não conseguir ter plateia, né? Eu vi que o Jockey, sabe uma coisa que eu vi, que eu não tinha visto? O Jockey Clube, as corridas estão acontecendo. Porque é aposta, não é esporte e sem plateia, sem público. Em Hong Kong, que é o maior hipódromo do mundo, as apostas continuam normais, online. Fizeram um sistema lá, todo mundo treinar de máscara e tal, e continua. E por que o jockey de Hong Kong continua fazendo isso? Para poder as pessoas terem um motivo também dentro do esporte para continuar aí junto aos cavalos. Porque o cavalo, gente, ele une as pessoas, traz a família, leva todo mundo. Como a gente fala, vai todo mundo, a família inteira assistir uma prova, uma competição. É muito bacana, é muito legal. É uma vida de dedicação, gente. Não é fácil. A gente sabe, né, Flavinha? Não é fácil.
Estão falando aqui, o Sandro Bove apareceu, o JP mandou oi, minha mãe também tá aí, beijo, mãe, te amo, Maria Tereza, Eduardo falou que importante Meu é a união namorado. mesmo. Ah, meu amor. Mandou que é um momento muito difícil. Paulo Franco tá falando do seu cavalinho aí atrás, que a gente comprou em Lima juntos. Foi um trabalho para trazer esse cavalo. A gente Nossa, andava por gente. aquele mercado lá, carregando esse. Porque ele veio desmontado, né, em vários pedaços, e para colocar na mala. Foi um trabalho para conseguir trazer. Falamos já do coronel aí. A Aqui. Heloísa Nogueira está falando que você é um exemplo de garra e superação. Obrigada. Eu tomando Coca-Cola, como sempre, a Van falou aqui, verdade. É verdade. O Eduardo já respondeu para o meu pai, que tem até óbito aí em Barretos. Como é que tá a situação aí? Tá muito triste. Nós estamos também aqui em contenção. Pra você ter uma ideia, a rodoviária nem pode entrar e sair, ônibus. Tá o comércio está fechado, com algumas restrições aí para alguns tipos de comércio, mas realmente é a contenção. É triste, gente, é muito difícil esse momento, mas nós temos que estar unidos e vai passar, tudo passa, né? Nós também vamos passar, nós estamos aqui de passagem, né? Então, o importante é a gente ter um caminho bom, um caminho bonito, ajudar os outros, compartilhar, trocar essas informações. Por isso, Flávia, eu estou aqui nessa live com você, porque eu senti o seu coração de trocar essas informações sobre o coronavírus com vários tipos de pessoas, com públicos diferentes. É isso. Aqui, ó, o Estevão está agradecendo aqui o apoio na ocasião do Mundial. A Cris tira fotos mundial. maravilhosas, né, Cris? Ah, eu adoro. Gente, eu amo foto. Desde criança. Eu, assim, eu tive, né? Foi uma decisão difícil. Na vida, a gente tem que tomar algumas decisões. O Cameripismo foi o primeiro site de cavalo do Brasil. Quem fez foi o tio Arthur Caruso Júnior, proprietário aí do Aras Bona Fortuna. E eu acabei muito incentivada por ele não tinha mais tempo. Cris, toca o câmera. Aí comprei o câmera e foi muito legal, porque na verdade a ideia era compartilhar notícias saudáveis, notícias positivas. E eu com adestramento, né? Aquele Aue, a música, a Anke, a Isabel, etc. E foi muito legal. Só que quando eu mudei para cá, eu tive que tomar uma decisão. O mundo estava se mexendo, alternando, e eu tinha uma jornalista que tocava ali para mim. Chegou uma hora, quando eu mudei para cá, eu tomei uma decisão. Eu simplesmente encerrei e falei assim, olha, eu fiz a minha parte, eu acho que soltamos a semente aí com vários sites novos, etc. Por Fora das Pistas existe até hoje. Parabéns, meninos que tocam aí. Maluca, eu vi que tá aí, você é uma guerreira, querida. Eu acho assim... A Malu é maravilhosa. Ah, Malu é mega. Então, assim, eu tô muito distante, né? Porque eu quase não vejo todos vocês, todos os dias. A gente vê muito mais pelas redes sociais. Mas eu acho que o importante é compartilhar esse amor que nós temos aí pelo cavalo. O João Paulo Gouveia está falando que o corona influenciou nos clubes hípicos impactos econômicos. Sim, João Paulo. Eu tenho certeza que a partir de agora vai ficar muito difícil a situação econômica de todo mundo, né? Todo mundo tem perda. Até eu, como médico, estou explicando que o meu maior movimento e o meu maior ganho é com cirurgia particular, cirurgia programada. Então, realmente, isso está proibido. Outros médicos também estão agora trabalhando aí, por exemplo, meu primo, que é cirurgião, o consultório não funciona, né? Porque a gente não está atendendo nada eletivo, que foram o que os conselhos regionais preconizaram. Então, até os médicos estão tendo perdas, né? Eu falei para o meu pai para ele não trabalhar, então tudo que a gente conseguir ganhar, a gente vai. Eu trabalho por ele e divido com ele, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento em que o dinheiro vai começar a ficar curto, é evidente que os clubes hípicos vão sofrer. Porque a pessoa vai ter que tirar o cavalo, que é uma coisa que custa muito caro, todo mundo sabe. Eu conversei até com profissionais, por exemplo, com o Zé Roberto, e ele falou, não, eu consigo assim sustentar o basal se os meus alunos continuarem com as aulas.
Mas o meu ganho maior é de prêmio. É de prêmio e de venda de cavalo. E o comércio de cavalo está absolutamente estagnado. Né? Que eu entendo que também deve ser um problema agora para os criadores. Só que o cavalo continua comendo e gerando despesa. E se o mercado não girar, efetivamente, nos clubes hípicos vai ter impacto econômico muito importante, né? Fala um pouco disso aí, o que você acha, Cris? Eu acho que realmente é isso, é uma realidade. Então, não tem agora comércio. Então, as pessoas não vão querer gastar com eventualmente nos primeiras semanas aí, com uma compra, etc., de cavalo. Mas isso vai passar. Então, a gente tem que continuar a manter os trabalhos de cavalos. Então, assim, por exemplo, hoje, eu aqui em casa, né, estou aqui, abro a janela, vejo meus cavalos, estou conseguindo trabalhar meus cavalos muito, até mais do que eu estava imaginando, porque apesar que eu estou trabalhando muito, mas muito por conta de todas as operações, mas quando eu monto, assim como eu sei como a Flávia monta, o pessoal que ama cavalo, a gente desconecta do mundo. Então, a gente tem que manter os cavalos trabalhando. Então, manter a base, manter a forma física, não deixar eles fazerem, baixar a performance. Então, hoje eu tenho aqui trabalhando 2 cavalos que eu criei, né? Eu sou uma criadora de BH, pequena criadora, mas eu escolhi, eu tirei de uma égua, eu tirei 3 cavalos, 3 sêmenes completamente diferentes. Parece que eu tenho 3 cavalos diferentes de pai e mãe, mas a mãe é a mesma. E esses cavalos, eu tenho 2 que estão aqui em casa, eles têm hoje 5 anos e meio, 4 anos e meio o outro, então eles estão trabalhando, estão se desenvolvendo super bem, eles estão, acho que até além do trabalho que eu estava imaginando para eles, né, nesse momento. E é o que está todo mundo fazendo. A gente está vendo as entrevistas aí no mundo, as pessoas estão trocando muitas informações de manter a base desses cavalos, porque na hora que voltar a competir, as provas já vão abrir direto. Então o cavalo não pode baixar a performance. Você tem que manter, você pode até dar um pouco de light, fazer um pouco mais de base, consertar aí alguma coisa, alguma transição, alguma dificuldade que ele tem, mas vai passar. Gente, vai passar. E a roda tem que girar. Lembra, criação tem que comer. Cavalos, as provas vão voltar. Talvez não de um primeiro momento com premiações grandes, mas todo mundo vai estar ansioso para estar voltando e vai voltar com a força toda. Então, o impacto é muito grande. Então, assim, você mantenha o treino do seu cavalo. Não corte, porque você vai se arrepender. Você vai querer competir lá na frente e você vai falar, e aí? Eu parei? Não, mas não precisa parar. Você se organiza. Porque na vida, nós precisamos várias coisas. Organizar o tempo e ser unido e compartilhar o bem. Então, compartilhe o bem, compartilhe o amor, né? Traga informações boas, coisas saudáveis, que a dor vai passar, gente. Temos que pensar aí positivo. Quanto tempo isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas nós temos que encarar de um lado positivo. Assista filme positivo, ler alguma coisa que te agregue. Não deixa cair na tristeza, não deixa cair na depressão. Nós estamos aí há 2, 3 semanas de contenção. Os nossos amigos que moram fora, a Flávia também conhece bastante gente do cavalo que mora fora. A gente tem conversado muito, gente, com essa turma lá de fora, a turma também daqui. Cara, enfrenta, seja positivo, sabe? Seja otimista. É isso mesmo. A Neidinha está perguntando se eu acho que o setor da saúde será o mesmo depois desse episódio. Acho que não, Neide. Acho que a gente está criando novos protocolos. Hoje eu até mandei no grupo que a gente tem, né, junto com a Neidinha, um vídeo que me deixou muito chocada, que fala a respeito de toda a manipulação genética. E com esse vídeo estudando exatamente o genoma desse vírus, se sabe exatamente como ele foi criado hoje, e ele foi criado em laboratório, já tinha papers dessa mesma médica que é virologista e que ela estava trabalhando nisso. Eu não acredito que tenha sido uma arma biológica, pelo menos que tenha sido liberada com esse intuito. Acho que pode ter sido apenas um acidente de liberar, então não quero criar nenhum conflito de ideologia ou de partido ou de polarização econômica em relação a isso,
mas vai mudar, porque é, eu acho que assim, vai mudar as questões de saneamento, as questões de uso de EPI vai se tornar cada vez mais importante. É, eu acho que hoje ficou muito mais claro o valor que os pesquisadores têm de conseguir curas e medicações para as doenças e a valorização dos profissionais médicos e na luta, né, estava meio desvalorizado. Meu pai vem de uma época que meu pai, como é médico, né, de que o médico ele era uma pessoa, pelo menos no interior, era uma pessoa que tinha respeito, que tinha... E a medicina passou por um processo de degradação do profissional muito grande, né? Com toda essa indústria de processo do Google responder, a opinião médica fica meio... Não, eu me viro sozinha, eu procuro no Google, o cara vai no seu consultório e te trata de uma forma como se você não... Mas de você não saber o que você está fazendo, sabe? Um desrespeito muito grande, que eu acho que isso deve trazer agora uma pequena... Vamos acordar, né? Um jogador de futebol ganha aí 20 milhões de salário e um, e um técnico de saúde ganha muito pouco dinheiro para pesquisa. Acho que vão intensificar nessa área de pesquisa e de valorizar a classe médica. Acho que quem não fizer isso não aprendeu nada com essa pandemia, né? Ô, Flávio, tem uma historinha que, na verdade, foi uma situação muito triste que aconteceu essa semana, que é importante porque é totalmente ligada ao adestramento, mas que vai fazer um panorama geral da nossa conversa. Essa semana faleceu o Dr. Bill Schosteimer, né? Quem é ele? Quem ele é? Ele é um dos maiores incentivadores do adestramento mundial. Ele é um alemão que se mudou para a Inglaterra, que amava cavalo de uma forma assim, da mesma forma que a gente ama, mas casou com uma pessoa extremamente abonada, e eles fizeram uma mudança gigantesca no adestramento na Inglaterra. Então, um cavaleiro que chama Carl Hester, ele convidou o Carl Hester para ir lá começar a montar os cavalos dele, e fizeram um planejamento. Vamos aí, eles tinham filhos pequenos ainda, vamos fazer então um planejamento. Um ano depois, ele estava competindo no primeiro mundial. Então, o Dr. B, ele pegou o seu cavaleiro e ele investiu no cavaleiro e investiu nos cavalos, comprando cavalos novos e fazendo todo o desenvolvimento de adestramento e da base do cavalo. E levar o cavalo até as provas para cima. Ele foi para o mundial. O Carl Hester trabalhou muitos anos para o Dr. B. Incentivado pelo Dr. B, ele acabou montando um Aras para ele. O Carl Hester tem alunos esparramados no mundo inteiro, é um querido, competiu em Jogos Mundiais, Jogos Olímpicos, etc. E ele se sentiu na responsabilidade de passar esse ensinamento que ele recebeu do Dr. B, que é uma unanimidade mundial no adestramento, até mesmo com o pessoal do salto, pela sua conduta, o seu treino, respeitar os limites de cada cavalo, manter a base. O que o adestramento é? A base é a mesma, gente, tanto para o adestramento quanto para o salto, para o CCE, para o quarto de milha e etc. A base do cavalo é a mesma, você tem o controle do cavalo. O que é a base? Para cima e para frente. Diz qualquer livro que você vai ler, desde aí de um General de Carpentier até um Steinbreck, até livros do Nuno. Então, isso é maravilhoso. Você tem que ter o cavalo na sua mão. O Carl Hester, por sua consequência, pegou uma menina que começou a montar com ele, que o Carl Hester, se você vê os depoimentos dele, ele fala, eu não tinha condições nenhuma, e ele pegou uma menina que começou a treinar com ele jovem ainda, com seus 18, 19 anos, passou todo o treinamento e com o treinamento que ele passou para essa menina e um cavalo que chegou lá desacreditado, completamente grande, desengonçado, que não conseguia galopar, que ninguém conseguia segurar ele, porque ele dava um monte de galões. Moral da história é a Charlotte Dujardin, recordista
no adestramento, bicampeã olímpica, quebrou todos os recordes de grande prêmio especial, freestyle, explodiu na barreira dos 90%, está levando a sua égua atual agora, freestyle, para a barreira dos 90%. O Valegro, ela chama The Girl with the Dancing Horse, a garota com seu cavalo que dança. Gente, é de chorar ver a história. E eu vi um depoimento dessa semana do Carl Hester com a Isabel Wert, com um interlocutor no meio, falando sobre os impactos do coronavírus, e a Isabel Wert completando palavras, falando do Dr. B. Então, que ele sempre teve um olhar como proprietário, e sua filha, a Laura Belchesteimer, agora mudou o sobrenome, porque ela casou, faz parte da equipe olímpica da Inglaterra, junto com a Charlotte, foram medalha de ouro por equipe em Londres. Então, assim, você compartilhar os seus ensinamentos, aquele que quiser, está disponível. Gente, ouçam as pessoas que têm isso de coração, porque sua vida vai ser transformada. Então, é uma grande perda mundial que o adestramento tem essa semana, com o Dr. B, ele faleceu na Suíça, e que esse exemplo aí de acreditar num cavalo. A criação, nós brasileiros, sabe? Eu vou até mostrar um negócio, Flávia, eu preciso mostrar, um posso? Mostra, lógico. Gente, olha, eu não sabia que camiseta que eu ia pôr. Aí, a hora que eu fui pegar, todo mundo sabe que eu amo camiseta, né? Isso é famosíssimo, geral da nação. Cara, eu não usava essa camiseta fazia não sei quantos anos, tá? No mínimo uns 4 anos. É a camiseta do Attino Onassis, que foi no Brasil. Cara, e eu lembro de uma coisa com ele hoje. Estavam todos os cavaleiros do mundo aqui, né? Vocês lembram, Flávia? A Fórmula 1 do hipismo veio para o Brasil. E o Zé Roberto, né? Como a gente chama, o sniper, o atirador de elite. Zé, você é um dos melhores cavaleiros do mundo. E é fato, é unânime. Você é polêmico, a Flávia é polêmica, eu também sou, porque a gente gosta do cavalo, a gente curte, a gente treina, a gente gosta, a gente sonha. O Zé Roberto ganhou uma prova do Attino Onassis com os melhores cavaleiros do mundo em solo brasileiro, montando um cavalo BH de criação nacional, long neck, filho de Landritter. Gente, não é sério. O cavalo que nós temos no Brasil é o mesmo cavalo que nós temos na Europa, é o mesmo cavalo que nós temos nos Estados Unidos. As técnicas, assim como a Flávia disse, não é qualquer médico que sabe operar um respirador mecânico. As técnicas todas. Você sabe onde foi desenvolvida a técnica de inseminação artificial em cavalo? Aqui, gente, no Brasil, em Colina, aqui do lado, 18 quilômetros aqui de Barretos, Dr. Perdigão. E isso daqui que esparramou pelo mundo. E que a gente hoje, tendo uma égua de criação nacional, que hoje a gente já consegue ter grandes éguas, porque a base do BH é mega mesmo, a gente pode afirmar. O que acontece? Você pode escolher. Ou você pega um sêmen no Garanhão que está aqui, a gente tem que usar tecnologia. Nós estamos aqui, ó, a Flávia na casa dela, 500 quilômetros de mim, nós estamos conversando ao vivo com um monte de gente conectada do mundo inteiro. Nós estamos aqui com gente do mundo inteiro conectada, isso é maravilhoso. Você compra um sêmen, foi o que eu fiz. Eu escolhi um sêmen de um campeão olímpico, de um campeão mundial, coloquei na minha égua, e é trabalho. Então, ao trabalho de base, trabalho de adestramento, você der tempo para o cavalo se formar, o cavalo precisa desse tempo, ele precisa da base, não importa, e assim você vai ver qual é a evolução dele. Claro, todo mundo quer um cavalo que salta madeira, vai pular lá 1,60 m lacrado, madeira, com 2,20 de boca, com um rio gigantesco, mas é trabalho, dê tempo. O Valegro, no adestramento, é um cavalo que era desacreditado. Gente, a Charlotte não era nada. Ela é bicampeã olímpica. E ela era, inclusive, do salto, né? Ela nem era do salto. E ela foi pro adestramento. Ela é uma querida, sabe? Você pega cavalos de salto fenomenais, que a gente sabe a história. O Nino de Buissinet, que é um cavalo do Steve Gerdau, completamente bravo. Então, assim, o Steve teve o tempo de conscientizar e fazer o conjunto dele com o cavalo para serem campeões olímpicos em Londres, no Rio de Janeiro,
quando a gente viu, todo mundo torceu para o Nick Skelton no salto. O que torceu para ele? Ele estava se aposentando, ele deu tempo para ele, para o cavalo, para ter uma meta lá na frente. Ambos tiveram acidentes graves, né, de saúde. Tiveram. O Nick Skelton foi proibido de montar, ele teve que assinar na Inglaterra. O Nick Skelton é um campeão olímpico do Rio de Janeiro. Ele, há uns anos antes, ele teve um acidente, ele teve que assinar uma declaração para os médicos, se ele caísse, morresse, acontecesse algum acidente, a responsabilidade era dele, de mais ninguém. Ele assinou, ele voltou a montar. Gente, o Rio de Janeiro inteiro, né? O pessoal estava lá, Flávia estava lá na final do salto, torcendo para o cara ganhar. Isso é bonito, isso é maravilhoso, isso é união. O Edson Leite, querido, tá perguntando aqui o que vocês acham do hipismo nacional e de quem fala mal de ambos e sequer moram no Brasil. Bom, o hipismo nacional, a gente tem que lembrar uma coisa. O hipismo foi criado na Europa. Nós aqui amamos o hipismo e tentamos levar o nosso nível igual lá. É igual futebol. O futebol foi criado na Inglaterra. O Brasil ganhou um monte de Copa do Mundo, já nem lembro. Mas eu acho que hoje a criação do cavalo aqui no Brasil, ela tá. Eu acho que a gente tem o mesmo nível, Edson. O que eu acho que essa é a minha opinião de amadora, é que a iniciação, como a Cris está falando, a iniciação dos cavalos não tem ainda... A gente tem muitos profissionais que... Não tem uma categorização de profissional no hipismo, né? Qualquer um pode falar que começa a dar aula. Se eu quisesse, ou você quisesse falar que a gente dá aula, a gente podia falar, sabe, Cris? Então, então, eu também não dou aula, gente, porque eu acho que é uma coisa séria. Então, tem uma metodologia para se fazer um cavalo. E eu acho que é exatamente isso. Os cavalos são iniciados de forma muito precária, sem conhecimento. Tá aí a Cris falando de tudo que ela leu, da contribuição, dos livros. Falta muito isso, falta muita cultura de trabalho, de iniciação de cavalo. Acho que só isso que a gente difere. Mas assim, por exemplo, o Aras do Nilson já está fazendo cavalo com uma base muito boa, investindo, e tanto que as éguas dele estão pau a pau com qualquer outro cavalo do mundo, em termos de criação. O Aras do Rosa Mística, por exemplo, colocou dois cavalos entre os 10 melhores no Pan-Americano, né? Não tem nem o que falar. Fato raro que o mesmo criador conseguir isso. Então é muito difícil, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: você tem que imaginar o que você quer. Então, se você quer, vamos falar assim, se for adestramento, gente, quando a gente conversa com qualquer um, vamos falar o cara grande, vamos pegar o top, o atirador de elite, né? Um cavaleiro campeão olímpico, um cara do nível, tá? O que ele fala? Um cavalo para saltar Grande Prêmio, Olimpíada, etc., Madeira, Pan-Americana, ele tem que fazer uma São Jorge de adestramento. Então, vamos lá. O que é uma São Jorge de adestramento? Simples. Passo, trote, galope. Só que, lembrando, que no galope, você tem apoios ao galope, no trote, você tem apoio ao trote, espada, círculo, e mais do que tudo isso, pessoal, lá no galope, você vai entrar numa diagonal e fazer 5-4, 5-3 nas mudanças. Isso é muito difícil. Quer dizer, o que é 5-4? É unanimidade. É a mudança mais difícil que tem para fazer no adestramento. É muito mais difícil você conseguir fazer uma linha certa, acertar o tempo, montando 5-4 do que, eventualmente, 15-1, né, lá na frente no Grande Prêmio. Por quê? Você tira o timing no cavalo. Você vem 1, 2, 3 e muda. 1, 2, 3 e muda. Só que o galope são 4 patas. E você dá 3. Então você vai lá. 1, 2, 3, 4. Muda. 1, 2, 3, 4. E você também tem o exercício de meia pirueta. Então, para um cavalo chegar nesse nível, é porque você teve que trabalhar muito tempo para conseguir chegar nisso. Você tem meia pirueta ao passo. Você tem meia pirueta ao galope. Então, você tem que ter o cavalo com a base na sua mão.
Então, se você quer saltar madeira, que a gente fala brincando, né, no linguajar, a gente fala aí 1,60 m, rapaz, você nem tem o cavalo na mão, ele é uma mola, o motor é de trás. O motor é lá de trás. Então, o que, que é? É pé, coluna, mão. E você vai entrar. Qual que é a diferença de você entrar numa entrada de um triplo? Eu já saltei lá atrás, faz 20 anos que eu não salto. Mas você encarar um triplo a 1,60 m, não tem muita diferença do que você entrar numa diagonal e encarar uma mudança de 5-4 ou 15-2 ou 15-1. Então você precisa ter o cavalo na tua mão. Então isso que é o X da questão. Não é que falta cavalo. A gente precisa ter mais, estudar mais o adestramento. Gente, é chato ficar lá fazendo? Eu sei que é chato. Lindo é a prova de música. A Anki, que eu amo, que é declaradamente eu amo a Anki, a Isabel, esse pessoal, as campeãs olímpicas mundiais, elas trouxeram uma coisa que eventualmente era muito chata, boring de assistir, com prova de música. Então você faz a sua música em cima, né, da coreografia que você vai fazer no cavalo com os movimentos quase de autoescola. Então é maravilhoso, é lindo. Então o que aconteceu? Só para você ter uma ideia, no Mundial de Kentucky, em 2010, bom, pessoal, eu posso ficar aqui até amanhã contando um monte de história, mas vou contar uma especificamente. No Mundial de Kentucky em 2010, quando o Totlas ganha, que é um dos cavalos mais caros comercializados na história, que é um cavalo de adestramento, ele sai da pista e entra um cavalo na pista, um lusitano na época, que chamava Fuego, e o estádio com 15 mil pessoas lotado, um show, uma coisa de chorar. Infelizmente o cavalo foi vendido depois, coisas de comércio, a gente não tem que entrar nesse mérito, mas essa situação da música toda mudou também o adestramento, né? Então o adestramento hoje, ele virou um show, né? Antigamente não podia ter voz cantando. Se você pega hoje o freestyle da Jéssica Von Brandon com a galera, ela é da música do La La Land, agora do Oscar, um monte de Oscars e tal. É lindíssimo e tá cantado. A Anki foi a primeira a colocar, quando ela ganha Atenas, né? No caso, ela é o bicampeonato, ela é tricampeã olímpica, mas quando ela ganha Atenas, ela tá defendendo o título. Ela tava com o Bonfire em 2000, aposentando o Bonfire aos 19 anos, sendo campeã olímpica em Sydney. E aí o pai dela, infelizmente, acabou de faleceu, foi até na Páscoa que o pai dela faleceu, um pouco antes da Olimpíada de 2004. Ela com um cavalo novo, que é o Salineiro, que eu amo, todo mundo sabe que eu amo de paixão. E ela vai para a final com uma prova com freestyle cantado por ela, que ela faz lá 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 lá. Então, são quebras que tem que acontecer. E então, quer dizer o seguinte, então teve que trazer a música para fazer o adestramento ser mais legal, para trazer muito mais público e muito mais pessoas querendo fazer, né, a parte daquilo, querendo dançar com o seu cavalo. E então, o que acontece? Talvez esse movimento precisa-se também trazer para o salto para dar mais uma incentivada na galera, para treinar mais os cavalos, para jogar eles para... Ah, não, peraí, o Brasil só produz 1,40. Não produz 1,40 não. O Brasil produz 1,60 m. Mas vamos levar mais cavalos do 1,40 para os 60. Porque, gente, os brasileiros montam pra caramba. E os caras que estão aqui também. Não é só os caras que estão lá fora, não. A gente tem que valorizar aqui. Por isso que quando eu fui para a camiseta, eu botei uma prova feita no Brasil. No Brasil. E comentei, repito de novo, o Zé Roberto montando um cavalo BH, filho de Land Ritter, que é um dos garanhões que mais cobriu no Brasil. Olha, garanto que aqui nessa live aí tem um monte de gente, ou teve um filho ou um neto de Land Ritter passando, né, na vida. Gente, a gente tem que valorizar o que é nosso, ao Brasil. A gente tem que fazer por nós. A gente vai lá para fora, assiste uma prova, assiste outra, volta na pilha. Flávia e eu voltamos pro Brasil na pilha, treinando em casa. A Flávia no XTC. Rapaz, a Flávia, quando voltou do Pan-Americano, saiu ganhando tudo no XTC. Porque você volta motivada, cara. E é o que a gente tem que fazer. Treine mais o adestramento, galera. Se tiver dúvidas, a gente troca dúvidas. Olha, nosso amigo aqui, Estevão Grossi. Gente, esse menino,
Ele foi campeão mundial militar. Foi lindo de ver. Os meninos, as amigas, o pessoal vai. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que trocar essas informações, porque nós amamos o cavalo, escolhemos aí o adestramento, o salto, porque, sei lá, cada um escolhe uma modalidade. Mas a gente tem de valorizar, sim, os nossos cavalos, os nossos cavaleiros. A gente tem base boa, sim. O que talvez precisa melhorar é essa transição da intermediária. Dá mais tempo para o cavalo, dá mais base para ele. Alonga, encurta, transição, põe na mão, recua. Alonga, encurta, transição, recua. Gente, então, por isso que eu falei em relação a São Jorge. Olha, eu nunca vou esquecer alguns cavaleiros grandes, quando a gente vai fazer clínica lá fora, eu tive a oportunidade de ir para o exterior, fazer clínica, morar em Aras. Se eu não tivesse tido aquela experiência de morar em Aras na Europa, bater cocheira, limpar. Gente, eu tive a oportunidade de limpar a cocheira do salineiro. Vocês têm noção do que é isso? A cada garfada que eu dava, limpando a cocheira dele, eu agradecia, falava, obrigada, Anki, amo você. Porque a gente está aprendendo. Então, isso, eu voltei. Se eu não tivesse vivido aquilo, eu jamais teria condição de morar hoje e tá dentro de um Aras e tendo que controlar conta, custo, planejamento e fora minha vida, né? Minha vida financeira. Então, façam esses treinos, treinem mais. Olha, nesse momento de coronavírus, eu tenho visto várias lives, e não só lives, treinos que os grandes cavaleiros estão fazendo. Cara, vou falar um exemplo do salto. O Marcos Henning, que todo mundo, eu pelo menos acho, né, um dos maiores cavaleiros do mundo, a gente fala que ele está competindo com um fraque, né, do adestramento, porque ele não mexe, né, em cima do cavalo. Ele tá lá, fica e Você viu o que ele postou com o Funky Fred, o cavalo que ele foi pro Rio de Janeiro e ganhou Arren o ano passado? Não sei se foi. Não, passado não, que foi o americano, que monta a Gazelle, esqueci, o Ken Farrington, mas ele ganhou um ano anterior. Cara, o Funky Fred é um cavalo enorme, gigante, mas meio duro de coluna e tal. Rapaz, ele faz ping-pong, ele põe 15 ginásticas. Não, cavalete. Gente, use e abuse de cavalete. Cara, Ingrid Klink, filha do Dr. Heiner Klink da Alemanha. A gente tem que se posicionar. Pega esses exemplos e traz para tua casa. Foi isso que aconteceu no futebol. Os caras pegaram lá de fora, trouxeram aqui e fez essa revolução toda. O Brasil exporta jogador. A gente pode sim exportar cavalo. Faz o trabalho de base, melhora a base. E não é a base só de potro, não. Não é a base 4 anos. É a base um pouco para frente. É a base ali, ó, dos 7 anos, dos 8 anos. Às vezes você retardar um pouquinho o cavalo ir lá para o GP, mas é a hora que ele chegar na sua mão. Para você fazer uma curva, tirar um lance. Flávia, sabe muito bem como isso, né, Flávia? Você sabe que você pode ganhar uma prova tirando um lance, você fazer uma curva mais curta, mas traga o seu cavalo na sua mão. Isso que é importante. Então, a base do adestramento é isso. Faça piruetas, faça o seu cavalo, convide o seu cavalo, entenda a mecânica dele. O que ele tem que trazer do posterior, da coluna, da mão. Você convidar ele. Um cavalo tem que ser feliz. Você tem que motivar o seu cavalo. Né? Você não pode forçar ele. Tem que ser happy horse, happy rider. Né? Que a FEI agora, o último lance da FEI de publicação é isso, né? Happy horse, happy rider. Cavalo feliz, cavaleiro feliz. Então, o seu cavalo tem que trabalhar feliz, tem que trabalhar motivado. É isso que é o grande X da questão. E aí você conseguir até onde você consegue levar ele. Motive seu cavalo de 1,20 para 1,30, do 1,30 para 1,40. Para 1,30 para 1,40, gente, é um salto muito grande. Trabalha mais, faça mais ginástica, ponha mais na mão, faça movimentos laterais, que a coisa vai. Chega. A gente tem exemplos aí gigantescos. Olha, o Balubê, todo mundo sabe a história do Balubê. O Balubê foi feito com carinho. Tiveram paciência para fazer o Balubê. Se o Balubê tivesse talvez caído na mão de outra pessoa, ele não teria sido aquele cavalo. Por quê? Porque deram tempo para ele. Você tem que ter respeito com o cavalo. Dá o tempo para ele amadurecer. A gente fala, BH é tardio? BH é tardio. É verdade, é real. Por quê? Você tem que fazer uma mecânica de um cavalo. Você tem que construir. Você pega, por exemplo, a Isabel Ver. O que ela sempre fala? A Isabel Ver prefere pegar cavalo de 3 anos, porque ela molda o cavalo e ela vê aonde ela vai chegar com os cavalos.
eu acho que a gente também pode fazer isso. Então, a gente não tem que fazer tiros curtos.